Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos apresentar os convidados daqui a pouco. A gente está com um case super interessante da Obabox, uma empresa que já nasceu digital e que vem fazendo agora uma jornada incrível para ficar cada vez mais customer-centric. Então é super interessante isso, porque ficar customer-centric é super difícil. As empresas têm sempre os vícios, né, de olhar para dentro, e é super difícil você realmente passar a ser puxado pelo cliente e se estruturar em torno do cliente. Então, é um caso real que está acontecendo agora, e é o objetivo aqui sempre é compartilhar esse tipo de experiência. Então, aqui da parte da DT, a gente trouxe o JP. Tudo bom, JP? Tudo bom, Schuster? Beleza. Trouxemos também a Sani. E aí, Sani? Sani, você está aqui entre nós? Não, a minha ligação falha, tudo bem, Schuster? Então, da Obabox, estamos aqui com o Carlos Eduardo e com o Fernando. Pedir para vocês se apresentarem. Se apresentem, por favor, Carlos Eduardo. Legal, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Carlos, eu sou um dos fundadores aí da Obabox. A gente está aí desde 2004 nesse mercado de e-commerce, marketing digital, e estou aqui super, super feliz de contar um pouquinho aí da caminhada nossa com vocês. E você, Fernando, tudo bem? Tudo jóia. Aqui é Fernando Cravier, sou estrategista de produto da Obabox. Estou aí vivenciando essa experiência aí super intensa aí de ajudar nessa construção customer-centric da Oba. Está sendo uma jornada muito barata e junto com a DTI está sendo uma jornada bem intensa, porém com muito aprendizado. Está sendo bem legal. Bacana. Então, acho que a gente começar a falar como é que vocês estão fazendo para ficar customer-centric, é interessante vocês contarem um pouco da história mesmo da empresa, né, para dar um contexto aí para quem está nos assistindo. Como é que surgiu a ideia, a história, assim, a evolução da empresa até o momento, que aí a gente chega nesse ponto aí de como que surgiu essa necessidade. Pode ser? Claro, vamos lá. Vai ser um prazer. A gente começou a empresa em 2004, quando o e-commerce ainda estava engatinhando, né? A maioria das empresas, até dos grandes players, ainda alguns já tinham entrado, outros ainda estavam entrando, e a gente teve uma ideia mesmo de trabalhar com e-commerce. A gente viu uma possibilidade de vender para o Brasil todo, era um mercado que assim, brilhava muito os nossos olhos, mas desde o começo a gente imaginava que se a gente fosse vender o mesmo produto que qualquer e-commerce fosse vender, né, que qualquer grande player que viesse entrar fosse vender, a gente ia ter uma dificuldade muito grande, porque ia cair ali numa vala de produto, entre aspas, commodities, né, podemos falar assim. E aí foi quando a gente teve a ideia mesmo de, juntamente com o e-commerce, trabalhar com produtos inovadores, de marca própria, produtos diferenciados. Então, a caminhada nossa, a história nossa, ela veio desenvolvendo desde 2004, é uma empresa que começou literalmente do zero, numa sala de 20 metros quadrados, que a gente passou todo tipo de dificuldade que vocês puderem imaginar, né? Que a gente começou muito novo, sem capital nenhum, sem investidor, sem nada, e a gente conseguiu, assim, né, ao longo desses anos, aí, com muito trabalho e basicamente com o mesmo modelo de negócio, desenvolver bastante. Hoje Pô, cara, você tinha quantos anos quando você fundou a empresa? Você já é novo, pô, já estou te achando novo aqui. A cara, às vezes engana um pouquinho. Eu estou com 39, mas eu comecei muito novo, cara. A gente começou, eu tinha 23 anos, né? Então, 23 anos? Não, porque e-commerce em 2004, né, bem no começo mesmo, né, né, porque hoje, né, pô, já passaram 16 anos, né? Schuster, mas assim, tem história para contar, viu? Tem muita história para contar, algumas engraçadas, outras de dificuldade, mas a gente veio, cara, a gente teve, eu falo que é um privilégio da gente realmente viver intensamente a história do e-commerce mesmo, que quando a gente começou não tinha referência, tinha muito pouca coisa, né, então foi uma experiência incrível e tem sido, né, a gente é apaixonado aí com o e-commerce. Então, e assim, vocês surgiram com algum tipo de produto específico em mente? Como é que é a linha de produtos SUS? Cara, olha que barato. Quando a gente começou, a gente realmente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa diferente. Isso veio muito forte. Na época, eu não vou lembrar o certo, mas, por exemplo, Submarino, Americanas já estavam no mercado, o Ponto Frio, o Extra, eu lembro que tinha acabado de chegar, o Walmart não tinha entrado ainda, Carrefour não tinha entrado ainda, se eu não me engano. Então, a gente viu que se a gente não vendesse alguma coisa diferente,
não ia ter jeito de a gente ter nosso espaço. E aí a gente começou a pensar, meu Deus, o que a gente pode fazer de diferente? E na época, era uma época que a China começava a despontar como uma potência industrial. Hoje é uma potência industrial e tecnológica, né? Mas na época ela começava com potência industrial. E aí a gente começou a fazer algumas pesquisas. E em 2004, o que estava acontecendo? O celular já era comum, mas não tão comum como é hoje, né? Não existia smartphone, os celulares eram analógicos. E estava acontecendo muito acidente, pelas pessoas falarem ao celular e dirigir ao mesmo tempo, e os Detrans nacionais começaram a multar. Então tinha uma dor muito forte nisso aí. Aí a gente achou na China um aparelhinho pequenininho, que a gente acoplava no celular. Na época não tinha nem Viva Voz no celular. Olha só, né? Com esse aparelho, cara, é muito massa. Esse aparelho, ele transmitia o que se conversava do celular para a estação de rádio do carro. Olha então, só, revolucionário, né? Cara, não tinha Bluetooth, não tinha nada disso, né? Aí a gente importou uma amostra, falei, cara, que isso? Esse aparelho é sensacional. E aí a gente meio que desenvolveu o primeiro Viva Voz automotivo do Brasil. Cara, foi incrível. E aí o que a gente percebeu? A gente falou assim, não vamos ter essa mentalidade de um varejista comum. Se tivesse mentalidade, às vezes, de um varejista comum, mas eu acho muito porque a gente era muito novo também, meio que outsider aí no mercado, a gente fazia algumas coisas assim, nem até meio por responsabilidade, sem saber. Falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma marca para esse produto? Aí a gente criou uma marca, fizemos a nacionalização do produto, traduzimos o manual, criamos certificado de garantia, o produto vinha com uma bateria, a gente adicionou outras baterias e começamos a vender, cara. E aí, quando a gente começou a vender esse produto, foi um sucesso absoluto, porque ele resolvia uma dor muito grande. Então, você, praticamente com um produto plug and play, você conseguia transformar o rádio do seu carro num Viva Voz automotivo. Então, foi o começo da caminhada nossa, sim. Aí a gente trabalhava toda a venda do produto com muito cuidado. Aí fazia uma landing page especial, mostrando o produto com vídeo, com todo tipo de informação possível. E aí a gente meio que, desde então, se especializou em duas frentes. Uma frente, desenvolver produtos, e outra frente, fazer a venda deles, usando principalmente o marketing digital, porque são produtos que muitas vezes não têm uma demanda. As pessoas têm o problema, mas eles nem sabem que a solução existe, entendeu? Uhum. A caminhada nossa vem bem dentro dessa lógica. Cara, isso aí a gente sempre fala da lei de Moore, né? Como é que as coisas evoluíram rápido, né? Impressionante, né? Você pensar que em 2004 era revolucionário, né? Pegar e colocar transmitir o celular no rádio do carro, né? Muito louco. Hoje fica parecendo pré-histórico, né? Você olha para pré-histórico. Teve um outro produto que a gente vendeu que vem nessa lógica, assim, que a gente fala assim, meu Deus, como que hoje não faz nem tanto sentido. A gente vendia uma câmera de segurança, e aí o pessoal começou via chat, via e-mail, perguntando se a gente não tinha alguma câmera para fazer filmagem escondida, porque muitas vezes era caso de babá que estava batendo no menino, era caso de cuidador de idoso, tinha N tipos de demanda. E aí, isso foi em 2007, foi quando a gente lançou um produto que a gente vendeu muito também na época, que foi a caneta espiã, cara. A gente vendeu assim milhares e milhares e milhares. E hoje é um produto que não faz sentido nenhum, porque todo smartphone, qualquer smartphone faz vídeo, né? Então o mercado ele vem mudando a velocidade incrível mesmo. Muito legal. Não, a caneta espiã é engraçada porque eu, como um mancebo de internet, né? Ficava muito tempo na internet, navegando nos portais da Microsoft, né, UOL, nos chats da vida, eu via muito a caneta espiã. A Oba tem uma história muito grande, inclusive, no amadurecimento da mídia digital, né, de AdWords e tudo mais aqui no Brasil. É bem interessante. Assim. Tem muito caso. Os bastidores são bem curiosos. Então, só mais uma pergunta para entender. Mas o que norteia os produtos que vocês escolhem desde então até hoje? Porque é bastante amplo, né? Qual que é o que tem de comum ou não tem uma coisa necessariamente comum? Qual que é a linha que norteia os produtos que vocês vão vender no e-commerce? Schuster, aí você chegou num ponto que eu acho que essa pergunta sua é muito inteligente. O que acontece? Nos primeiros anos, a gente ia fazendo a prospecção de produto muito orientado à oportunidade.
Então, nessa caminhada, a gente achou N produtos que a gente pesquisava mesmo. Eu já fui à China algumas vezes, né, outras pessoas da empresa também, e a gente achava uma oportunidade, falei, nossa, vamos levar isso aí para a empresa. A gente passou por um período, porque assim, na hora que você desenvolve um produto, tem todo um trâmite diferente. É diferente de você ser uma empresa que desenvolve produto, você tem uma necessidade de desenvolvimento totalmente diferente de um varejista que pega um catálogo, escolhe e começa a vender. E aí, em determinado momento da nossa história, a gente, sem perceber, até por uma necessidade de ter mais, pelo menos uma crença que a gente precisava ter mais produtos no nosso portfólio, a gente começou a trabalhar com produtos multimarcas e a gente foi perdendo um pouco da essência nossa de empresa. Foi quando a gente veio crescendo passo a passo de 2004 até 2015. 2016 a gente deu uma escorregada no crescimento, 2017 também. E aí foi quando a gente começou a entender o que podia estar acontecendo e olhar de novo para a nossa estratégia. E aí foi quando a gente percebeu que o principal que a gente precisava meio que voltar mesmo às origens nossas era voltar a trabalhar com produtos diferentes, não produtos multimarcas, porque era algo que a gente sabia fazer, desenvolver muito bem, mas principalmente focado e orientado no consumidor final, e não simplesmente na oportunidade. E aí eu falo que hoje a gente trabalha com alguns públicos, tá? A gente tem alguns segmentos, a gente trabalha principalmente hoje tem uma linha especial que é a linha sênior, tem uma outra linha que a gente tem de produtos para a linha casa, cozinha, e uma linha áudio também, que a gente vende vitrola, vende um tanto de coisa. Mas eu falo que o maior presente, quem nos deu, foi o pessoal da linha sênior. Eu não tenho outra palavra, não. Foi um presente. A gente tem um carinho imenso com a terceira idade. E aí eu te explico por quê. E foi uma série de coisas, mas ajudou muito a gente a ter essa consciência. A gente, em 2015, aproximadamente, a gente começou a vender um telefone para idoso de um fornecedor multimarcas. E esse era um telefone, era um feature phone, era um telefone, não era um smartphone, não, telefone. Só que ele vinha com as letras maiores, ele vinha com o áudio maior, ele vinha com o botão SOS, quando você apertava, ele disparava um sinal para 5 números cadastrados, e a gente começou a vender esse produto meio que de uma maneira normal, assim, sem grandes expectativas, a verdade é essa. E a gente tem muita verdade, assim, sabe? A gente gosta muito de contar sempre como que as coisas aconteceram. Só que no desenvolver dos meses, o que começou a acontecer? A gente começou a trazer um público da terceira idade para a nossa base de clientes. E a gente começou a perceber uma coisa que a gente nem imaginava, o quanto que esse público era carente, continua sendo carente, em relação à questão de tecnologia. E aí começou a nossa área de pós-venda, receber mais, feedbacks de todo tipo que você puder imaginar, de pessoas que estavam... tinha casos, assim, muito, até fortes, assim, cara, assim, que a tecnologia veio avançando, aí às vezes um filho dava um smartphone todo desenvolvido para o pai, e o pai não sabia usar, cara. Sim. Aí a família entrando, por exemplo, montando um grupo no WhatsApp, montando, sei lá, comunidade no Facebook, por aí vai, e ele não conseguia acessar, porque ele não... E aí uma pessoa que às vezes sempre foi independente, sempre teve um papel muito importante na família, começava a se sentir excluído, e aí a gente começou a meio ficar muito... A palavra, acho que é essa mesmo, muito impressionado com todo tipo de feedback e depoimento que a gente começou a receber. E aí eu falo que eles deram um presente para a gente porque eles foram o grande motivador da gente se tornar uma empresa totalmente orientada ao consumidor final, ao cliente, não ao produto, sabe, cara? Que é algo que... Sim. Há uns anos atrás eu não conseguia nem falar a diferença. Mas, é engraçado, isso que eu estava pensando quando você falava, né? Ou seja, vocês, pelo que eu entendi, no primeiro momento, prospectavam aí o que pareciam ser grandes oportunidades e usariam a força do e-commerce, né, para poder vender essas grandes oportunidades. Mas, de repente, vocês se voltaram para um público, né? E é interessante, e coincidentemente, eu estou lendo um livro que chama... é sobre 2030, sabe? E ele fica o tempo todo falando sobre como a população vai ficar sênior, né? A faixa que mais cresce de idade é acima de 60, né? Assim, ele fala até de festas de família
vai começar a ter mais gente sênior do que criança, porque o índice de natalidade está caindo, sabe? Assim, o mundo vai mudar absurdamente, né, nos próximos 10, 20 anos. Né? E a natalidade caindo, né? A natalidade caindo, expectativa de vida aumentando. Exatamente, As pessoas ficando mais velhas, com mais saúde, né? Então, aí que eu ia perguntar, Fernando, você disse que é estrategista de produtos, né? De produtos. Isso. Então, quando é que você entra e assim, acho que é interessante, ou seja, vocês mesmos disseram, em 2015, 2016, deram uma patinada no crescimento, aí deram uma repensada estratégica, e aí está me parecendo então, que esse movimento agora de ficar mais customer-centric é consequência direta dessa escolha que vocês fizeram, né? É quase que um caminho, vamos dizer assim, inevitável, é isso mesmo? Isso. O que acontece, né? Eu entrei na Oba tem um pouco mais de 2 anos e eu peguei essa transformação, assim, né? Onde a empresa vinha nesse movimento muito forte de cada vez mais se conectar com o consumidor final, entender, né, as expectativas, entender a experiência que os nossos produtos geram para, a partir disso daí, né, formatar N estratégias, né? E uma coisa que foi muito legal, porque eu entrei nesse momento e eu tive a oportunidade de... Né, a minha bagagem profissional é mais na área de planejamento, trabalhei muito tempo com agência e tudo mais, então sempre foi entender as pessoas, conversar com as pessoas, rodar pesquisa, né? Essa é a minha onda. E eu entrei nesse momento e aí começou, né, principalmente com o público da terceira idade, que era um público, né, muito forte ali dentro da empresa. E, a partir disso, a gente foi trazendo todas as perspectivas do que a gente provocava de experiência por meio dos nossos produtos, e isso desencadeou uma série de processos, né? Um processo de revitalização da nossa linha de produtos, e começou a abrir, obviamente, uma nova forma de olhar para as oportunidades, não pelo modismo, mas sim pela tendência comportamental, pela tendência de mercado, pela tendência de uma expectativa que a gente entende que pode ser potencial ali na esquina para a gente beber água limpa, inclusive, né? Uhum. Porque tem muita coisa que ainda não virou, mas às vezes com um pouco de sensibilidade, conversando com as pessoas, você consegue captar antes do que o mercado em si. Então a gente começou a amadurecer isso dentro da área de produto, né? E isso teve uma virada, que a área de produto começou a se tornar uma ponta muito estratégica da empresa como um todo, assim, sabe? Começou a virar um ponto de conexão, inclusive, entre áreas, né, para debater as estratégias de uma forma um pouco mais ampla. Entendi, é porque virar customer centric é começar a pegar feedback, né, começar a manter uma conversa maior aí, né, com o público, né? Sim, com certeza. Então, aí colocando aí o JP e a Sandra aí na conversa, e como é que começou esse lançamento nosso? A gente chegou, então, num momento que estava começando a acontecer essa virada, né, pelo que eu estou entendendo, não que a gente fez a virada, tá? Pelo amor de Deus, assim, a empresa vinha nessa virada, e aí a gente veio com ágil para ajudar a fazer essa virada. É isso, JP? É isso aí, Schuster. É interessante pra caramba quando a gente começou a conversar com o pessoal da Oba, né, o Carlos, o Fernando, parece que deu tipo um match, assim. A gente viu o propósito deles, casando também com o nosso propósito, né, de colocar sempre o cliente no centro, e as conversas iam fluindo, cara, assim, legal demais. Todo mundo muito alinhado do que a gente já imaginava, dado o desafio que a Oba trouxe para a gente, né? E aí disso a gente partiu aí para fazer algumas dinâmicas com eles, entender um pouquinho mais do contexto, né, deles também, e cada vez mais sentindo que ali ia ter uma troca boa de experiências, né? A gente podendo trazer essa nossa vivência no ágil, e eles também com esse desejo de colocar o cliente ao centro, né? É muito interessante. Assim, eu sempre comento uma coisa, eu falo que se fala muito em propósito hoje em dia, né? Aí eu falo, cara, o propósito pode ser um propósito na veia, né? Você vê o tanto que um time fica empolgado, né, cara? Assim, de ter, né? É uma coisa tão concreta, não precisa nem de pesquisa. É muito legal isso. Schuster, e falando disso, cara, e isso é uma coisa que eu falo, a gente sempre traz muita verdade para tudo que a gente faz, sabe, Schuster? E eu falo muito com o pessoal, por exemplo, a gente é uma empresa de 16 anos.
E a gente não nasceu com um propósito definido, transparente, não, sabe, cara? Eu vejo, inclusive, hoje, assim, muita startup nascendo, o pessoal já vai buscando, vamos definir o nosso propósito, como se fosse uma coisa que você fizesse uma reunião e tivesse uma definição. E eu não acredito nisso, não, falando da experiência que eu tive. No nosso caso, cara, o que aconteceu? A gente sempre teve uma cultura muito forte, de alguns valores muito fortes, e eu acho que o propósito nosso, ele estava andando ali debaixo da mesa, já estava ali dentro da empresa, e com o passar dos anos, ele foi sendo formatado. Então, hoje a gente realmente vive, assim, para melhorar a vida das pessoas através da inovação. Isso a gente vive de uma maneira muito intensa mesmo, assim, sabe? A gente realmente acredita que a gente pode ser, que a gente é uma ferramenta de melhoria, de transformação na vida das pessoas. E quando a gente procurou vocês, foi tão interessante, porque aquele feature phone que eu falei lá atrás, ele, através de uma extensão de linha, tinha virado um smartphone adaptado para a terceira idade. E a gente começou a ter tanto feedback de cliente e de percepção, eu falei, gente, espera lá, dá para a gente entregar muito mais, dá para a gente levar essa solução para um outro nível, porque a dor de quem está aqui é muito maior do que a gente imagina. Eu falo, por exemplo, todo final de semana eu vou na casa da minha mãe, sempre tem alguma coisa para eu ajudá-la com tecnologia. Na hora que você vai falando, isso começa a se tornar realidade. A gente começa a ter feedback de cliente falando que, nossa, eu estava em depressão, agora eu consegui conectar com meu neto, consegui. É muito forte, assim, os depoimentos, assim, sabe, cara? É um privilégio mesmo trabalhar. E aí, nessa caminhada de melhorar essa solução, a gente deu alguns passos. Um passo foi a gente, em conjunto com as próprias pessoas da terceira idade e com uma série de depoimentos, de dúvidas que a gente tinha coletado ao longo dos últimos anos, a gente desenvolveu, vai ser lançado no mês que vem, a gente começou a desenvolver um infoproduto completo, com mais de 400 minutos, para esse infoproduto ser disponibilizado junto com o smartphone, sem cobrar mais nada. O que a gente queria? Eu falei assim, cara, e todo tipo de dúvida que você puder imaginar, sabe? Dúvidas sobre fake news, dúvidas sobre fazer compra com segurança na internet. Falei, cara, vamos entregar isso. A gente adaptou a nossa estrutura de call center toda, porque a gente não quer simplesmente tirar dúvida, a gente quer ajudar mesmo a pessoa da terceira idade. A gente tem caso de ligação de mais de 2 horas, para você ter ideia. Então, não estou medindo tempo de ligação, estou medindo se a gente está encantando e resolvendo o problema. E aí, nesse smartphone que a gente até então trabalhava, a gente tinha uma solução de um launcher, um aplicativo, que fazia interface, né, com toda a interface adaptada para a terceira idade, onde tinha números maiores, tinha um botão SOS e um launcher muito legal. Mas a gente estava com um backlog de tanta coisa para fazer, eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, vamos levar isso para um outro nível, vamos desenvolver um launcher próprio, para a gente realmente entregar uma solução única, com toda a experiência que a gente está tendo, com base em tudo que a gente acredita que a gente pode entregar, e aí foi que a gente procurou a DTI, né? Porque a gente sabia o que precisava, mas o como a gente não é desenvolvedor, né? de aplicativo, de tal. E aí é onde vocês, com metodologias, né? Com as metodologias, estão ajudando muito a realizar esse sonho aí. Entendi. Cara, é muito legal. Assim, só uma coisa que eu achei interessantíssimo você falar mesmo, porque eu já até contei essa história aqui, tem aquela série lá, o Silicon Valley, vocês já viram? E o cara, ele fica pensando na propósito da empresa, né? O sujeito, eu não vi ela toda, mas eu lembro desse episódio, é muito engraçado. O cara, ele leu que o Steve Jobs tomou LSD quando pensou no propósito da empresa. Aí ele vai, toma LSD, pega o carro para ir pensar no propósito, aí no meio do caminho tem um congestionamento, que ele é para o meio do deserto. Aí ele entra, aí começa a ter os efeitos, ele entra num banheiro, num posto de gasolina, sabe? Um banheiro todo vacalhado, fica lá, né? Aí ele fica a noite toda lá, aí no dia de manhã ele vira e fala, nosso propósito, já sei, fazer o mundo melhor. Aí, cara. E o nosso caso, assim, foi muito passo a passo mesmo, sabe, cara? Foi ao longo dos anos, enfim. E hoje é algo que está muito consolidado lá, sabe? Então, o que eu ia dizer é isso, é que assim, o pessoal vulgariza às vezes isso, e aí vira uma frasezinha feita. É muito diferente quando você vê, e aí que eu acho que é ser verdadeiramente customer-centric, que as coisas que você falou aqui é uma empresa que começa, de fato, a se organizar em torno da necessidade daquele cliente, que tem um propósito de melhorar a vida do sênior ali, sabe? Então, poxa,
você pensa em todos os pontos de contato, né? Você pensa, pô, esse cara vai ligar para cá, tem que ter gente que tenha mais tato, mais, né? Sabe atender esse tipo de pessoa, entenda que ele não sabe ter. Eu acho isso super legal, porque isso que são as coisas difíceis, sabe? Pessoal que acha que o difícil é escrever a frase, né, cara? Cara, e é esse o ponto. E eu vou falar uma coisa com você, cara. Todo esse processo de transformação que a gente foi passando, e não foi de um dia para o outro, não foi de um mês para o outro, foi de anos. Um tanto de coisa que a gente fazia deixou de fazer sentido. Um tanto de produto que a gente vendia deixou de fazer sentido e outros passaram a fazer sentido. E mesmo algumas pessoas que trabalhavam conosco começaram a ver que não era... Algumas que estavam lá começaram a abraçar de uma maneira muito forte, né, todo esse propósito, e outras falaram, cara, não é isso que eu acredito, e deixaram a empresa. Então foi um processo assim, muito legal, assim, muito intenso mesmo, sabe? E que foi anos, assim. Foi anos e passo a passo. Até por isso que eu acho que ele é muito sólido. Uma coisa muito maluca é porque, como eu falei, né, eu entrei na Oba tem um pouco mais de 2 anos, então eu peguei exatamente isso que o Carlos falou, né, dessa transição e um reacomodamento da cultura, né, vamos assim dizer. E é muito maluco porque, né, todo mundo foi impactado com essa mudança. E era muito engraçado, porque às vezes o Carlos fala muito isso, isso mais no começo do ano passado, às vezes surgiam alguns desafios ao longo do trabalho, aí pensava assim, o que a gente faz, né? O que a gente vai fazer? E aí quando a gente ia conversar com o Carlos, estou com dúvida em relação a isso e tudo mais, ele trazia o nosso propósito para a mesa, tipo assim, o que a gente quer fazer como empresa? E aí a resposta surgia assim, sabe, no estalar de dedos, porque ficava muito mais fácil. E aí, à medida que ele foi vivendo isso, porque eu acho que isso eu acho que é o ponto-chave, né? Não é só uma frase na parede e tudo mais, né? A cultura, o propósito, ela se dá quando você começa a vivenciar e ela começar a virar uma força motriz para as decisões internas e por aí vai. De repente, todos os nossos desafios eles começaram a ser mais fáceis de ser atravessados, porque o nosso propósito ele já estava muito internalizado e muito forte. Então, ele tomou decisões muito difíceis este ano de 2020, até por conta da pandemia e tudo mais, só que foi leve tomar essas decisões, de certa forma, porque a gente sabia que a gente estava fazendo a coisa certa, sabe? Então... Cara, esse episódio pode ser muito mais sobre propósito mesmo do que eu tô achando legal demais, sabe por quê? Essas coisas ficam muito etéreas nos livros de negócio, né? Você fica lendo isso e muito cara cético fica assim, pô... E aí eu tô lembrando de um negócio, quando vocês falam, o tal do jogo infinito, sabe? Aquele Simon Sinek fala, cara, isso é muito mais um jogo infinito, né? Assim, certamente quem saiu é quem pensa muito diferente ou quem pensa muito mais no curto prazo, sabe? E tá tudo bem. Pensando... exatamente, é uma questão de... Mas quem está pensando aí no longo prazo, toma essas decisões com mais confiança, né? Porque isso que é legal, o propósito... Quando você falou aí, né, Fernando, toma adesão mais leve, por quê? Porque já existe uma a gente chama lá em complexidade de restrição habilitadora, né, cara? Porque se você olha só para um número e para um resultado, toda decisão fica sempre olhando para aquilo e pronto, né? Se você olha para o propósito, você sabe que você está, às vezes, fazendo uma troca no curto prazo para alguma coisa ali que você acredita no longo prazo, né? E isso... Eu, por exemplo, até legal, Schuster, eu venho de uma cultura, a gente tem lá na empresa, assim, uma cultura muito forte de metas, sabe? De meta, orçamento, previsto, realizado e tal. E o que foi interessante, cara, que é o seguinte, muitas vezes quando você tem uma cultura de meta, tem muita coisa legal. Só que a cultura de meta, ela te traz para uma visão de curto prazo, cara. Sim. E muitas vezes o que você mais vê é a empresa tomando decisão, abrindo mão de conquistas no longo prazo por causa de resultados, às vezes de mês, às vezes até de semana ou de dia. Então, cara, na hora que você traz, e eu vejo que isso, a gente colocou isso à prova alguns meses atrás, era o seguinte, são decisões que realmente, pera lá, o que está vindo na frente? É o propósito, é o que a gente acredita, é o que a gente está construindo, ou o DRE de julho de 2019? Entendeu? E eu vi que a gente passou por essas provações de uma maneira muito leve. E hoje, assim, o que o Fernando falou, às vezes pode ser o desafio que for, a resposta fica muito óbvia. Mas aí eu faço uma pergunta que eu acho, cara, eu estou achando excelente. Vocês são uma empresa que tem que vender, né, cara? E quem tem que vender tem meta pra caramba, né? É uma pressão.
Aí chegam uns malucos aí, a Sandy, o JP e o Gustavão ali, falando que não tem escopo, que sprint, vocês vão acompanhar os OKRs. Cara, como é que foi a reação sua? Depois eu quero ver o depoimento do ponto de vista da Sandy aí, como é que foi. Mas a reação sua a isso, porque a gente tem clientes, é engraçado, cliente que é varejo é mais desconfiado ainda, eu diria, porque a pressão é muito grande, né, no varejo, né? Você tem, é uma pressão muito forte, né, parece. Isso é uma hipótese que eu tenho. Como é que vocês reagiram a isso? Como é que vocês aceitaram bem, né, cara? Muito legal você falar isso. Aconteceu um movimento que para a gente foi muito incrível. Os anos que a gente veio muito focado no resultado, a gente cresceu, sei lá, crescer 15% e tal. No último ano, a gente cresceu mais de 50%. E esse ano a gente vai crescer mais de 200%. Por quê? Porque na hora que você foca no longo prazo e no que você está entregando no cliente, muitas vezes você resolve, você trabalha a causa e não simplesmente uma consequência que vai te trazer uma coisinha só no curto prazo. E aí, quando a gente começou a entender e aprofundar na metodologia que vocês têm, a gente viu que a gente conseguiria fazer esse trabalho centrado ao cliente num nível ainda muito mais elevado, porque junta a vontade, junta as técnicas que a gente já tinha, mas com um nível de metodologia que vocês têm que é muito avançado, entendeu? Então, a gente viu como se fosse algo para maximizar o que a gente já estava fazendo. E aí acaba que essa metodologia a gente começou a usar, lógico, né, ainda sem o profissionalismo, o nível que vocês usam, mas até no lançamento de novos produtos, no desenvolvimento de novos produtos, na solução de outros problemas, entendeu? Então, assim, cara, eu achei incrível. A gente viu meio como uma ferramenta para a gente maximizar o que a gente queria mesmo desenvolver. Cara, você tocou no... Não, você tocou só um negócio, você tocou num ponto que eu acho interessante pra caramba. Eu acho que essa visão mais de longo prazo, ela às vezes permite para a empresa olhar para outras coisas e remover obstáculos ao crescimento, sabe? E aí o crescimento acontece mais naturalmente do que você imaginaria. Porque eu acho engraçado, a empresa não cresce porque alguém botou uma meta, ela cresce porque tem um mercado ali e você está conseguindo chegar nele, né? Não é só porque alguém consequência, cara. Ele é consequência. Exatamente. E eu falo muito para a turma o tempo todo, assim, a gente vai, né, tem alguns jargões, igual tenho certeza que vocês têm os seus aí, eu filo o pessoal o tempo todo, falo, pessoal, é só o começo. Pessoal, estamos em construção, sabe? Para a gente sempre colocar um mindset lá na frente, cara. A gente tem lá na empresa, a gente tem uma série de coisas. Uma delas são os princípios da UbaBox, né? Eu brinco assim, gente, na hora que tiver alguma dúvida do que fazer, lê os princípios da Uba que vai ter a solução. E tem um princípio nosso lá que a gente fala, né? Que o maior inimigo do que a gente quer em longo prazo, normalmente é o que a gente quer em curto prazo. Entendeu? Então a gente acredita muito nisso aí, cara. É bom dar uma boa refletida. E aí, Sani, só para eu colocar a Sani aqui na conversa, como é que foi esse processo aí? Porque o pessoal assusta um pouco, né, Sani, quando a gente fala de são tantos sprints, a gente não consegue dar uma estimativa fechada. Eu tenho 20 anos que eu conto até uma história, né, porque eu comecei a trabalhar com ágil em 2001, 2002, enfrentei os compras aí a minha vida inteira, e agora essa necessidade de ser customer centric, de aprender mais rápido, fez o ágil virar mainstream. Mas ainda assim, existe uma desconfiança inicial muito grande, né, em muito lugar. Aconteceu isso aí, Sani, ou não? Porque parece que eles têm uma cultura já bem orientada ao que é necessário para ser ágil, sabe? Conversando assim. Bom, quando a gente fez o Problem Frame com eles, a gente saiu do Problem Frame com um backlog gigantesco, assim, até porque, assim, tinha muita pessoa que trabalhava no marketing, no pós-vendas, no pré-venda. Então, assim, era muita gente que tinha bastante contato com o cliente e que trouxe muito insumo para a gente, sabe? Mas eu acho que uma coisa que foi chave desde o início e que tem sido bastante, eu acho que é a transparência, sabe? O Fernando, ele faz um trabalho com a gente, assim, de dia a dia, e a gente sempre deixou muito claro para ele tudo que a gente estava passando. Todas as respostas que a gente tinha, ele acompanhava. A gente teve bastante mudanças no processo todo, desde a primeira sprint, a gente está agora na 6ª sprint. A gente tinha um marco-chave aí, a gente ainda tem, né, no início do ano, para poder embarcar o nosso launch nos aparelhos que a Uba está adquirindo. E aí esse prazo, a gente teve uma alteração no prazo, a gente teve algumas mudanças de backlog. Então, acho que, sim, o que a gente tentou fazer desde o início é deixar transparente, assim, olha, a gente vai precisar fazer uma mudança no backlog, o Fernando sempre participa com a gente
repriorizações, ele participa muito ativamente também com o time de dev, então, assim, acaba que é um propósito muito comum entre as pessoas. Então, você tem um time de desenvolvedor que está muito empolgado com o projeto, pelo sentido que ele traz, sabe? Pelo ganho que ele vai trazer para a terceira idade. Então, na minha opinião, acho que essa transparência que a gente teve o tempo inteiro com a OBA também sempre jogou muito aberto com a gente sempre deu bastante liberdade para a gente, e sempre acreditou também, tanto na nossa metodologia, como no nosso trabalho. Acho que isso tem sido chave para tudo estar dando tão certo. É o que o JP diz, deu match mesmo, né, cara? Assim, muita coisa que vocês falam aí, a gente se identifica plenamente. Durante o nosso discovery ali, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi acontecer isso, tá? O pessoal falar assim, sair a ideia do cliente, né? O cliente, não, essa ideia aqui é muito boa e tal. E ele mesmo parar e pensar assim, não, mas espera aí, essa é a minha ideia. E o público da terceira idade, né? Qual é a ideia deles? E aí o pessoal começar a repensar nisso, assim. Não tomar aquilo como verdade. E isso partir deles é legal demais, cara. Assim. Hoje na review, acho que foi até o Carlos que falou isso, tipo assim, que a gente está numa fase agora de, tipo assim, de pegar as coisas que a gente achava que fazia sentido e validar com o usuário final para a gente tirar a prova se realmente fazia sentido ou não. E não ficar na nossa visão, né? E mais na visão do cliente mesmo. É isso que eu ia perguntar para o Fernando. E você, como o estrategista de produto, eu acho que ajuda demais você estar imerso nesse ambiente aí de ser um jogo infinito, né? Porque, pelo que eu entendo, você tem essa liberdade, porque eu falo assim, qual seria a pressão normalmente em cima de você? Me fala quando vão ser as entregas, qual é o roadmap, quando vai acontecer tal coisa, quando vai acontecer isso, aquilo e X. Eu queria saber de você, como é que tem sido isso depois do caos, como é que ele tem tranquilidade, ele falando para outros CEOs aí, de que ninguém está enrolando ele aí, porque eu estou com essas perguntas capciosas, porque é isso que a gente ouve o tempo todo, cara, assim, o pessoal ainda acha isso, né, mas eu estou dando um cheque em branco, desse jeito, né, eu não estou tendo controle. Como é que tem sido isso aí, Fernando? Essa pergunta ela é muito legal, porque eu já tinha trabalhado com ágil antes, já trabalhei em startup e tudo mais, então eu vivenciei isso um pouco. Mas é óbvio, né? Tipo, em agência há uma moldagem diferente, mas quando a gente fala no desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, existem alguns contornos um pouco diferentes. Quando a gente fala de uma realidade onde a gente junta o desenvolvimento, né, de código, né, de software, com uma produção industrial, você cria ali variáveis que são muito diferentes de um cenário que às vezes que está acostumado a fazer aplicações, que tem um negócio todo no ambiente online, e é isso aí. Então, vem sendo um aprendizado muito grande para mim fazer a junção desses dois mundos, assim. E eu digo que está sendo um aprendizado para todo mundo, assim, né? A gente tem debates muito, muito legais internamente nos nossos groomings e por aí vai, exatamente de encaixar com a lógica do parceiro, porque você tem todo um rito lá muito, muito certinho, com prazos muito apertados e a lógica industrial mesmo, lá na China, por exemplo. Uhum. Então, e aí você pensa, e aí tá tudo solto, né? Não tem nada, não tem, é tudo feito do jeito aí sem perspectiva, não tem escopo nem nada. Só que uma coisa que, né, ao longo, né, dos aprendizados junto com a DTI, que eu fui passando, né, internamente, né, no nosso núcleo de produtos, é que não é bem assim, muito pelo contrário. É uma máxima que eu vejo que a gente tem, né, no mercado no geral, no Brasil, que a gente não tem muito costume do planejamento, né, e eu vejo que eu acho que é um ponto muito, muito forte, muito chave de todo o processo. Ele é muito planejado, a gente gasta muito tempo planejando para entender os reais impactos de cada uma das etapas, das sprints e tudo mais, para a gente conseguir fazer as entregas de valor, né, dentro do que está sendo construído ali, dentro do prazo, né, que é estabelecido, para ele chegar no final daquele ciclo com o que foi desenhado. Isso tudo é discutido. Só que a gente não tem verdades ali, o processo é muito orgânico, a gente vai aprendendo, vai moldando, mas sempre mirando ali no que a gente tem de entrega no final das contas. O que eu acho que é difícil as pessoas entenderem é que o escopo te engessa, e muitas vezes você não vê
o que você precisa adaptar para conseguir entregar, né? E que eu acho que é o grande barato do ágil no final das contas, porque a gente sabe que a gente tem que entregar. A grande diferença é que a gente tem um conhecimento profundo de todos os desafios que vão acontecer nesse processo e a gente se permite se moldar ao longo deles para a gente conseguir não fazer simplesmente a entrega de um software, mas fazer a entrega de algo com valor para o cliente, né? E essa construção é sempre debatida de forma muito tanta coisa no que você disse, né, cara? Porque, primeiro, assim, o ágil não é contra nenhum planejamento em curto prazo, né? Porque é contra o planejamento em longo prazo que vai ser só frustrante. E a outra coisa que eu acho que as empresas custam entender é que esse tipo de ágil bota os times verdadeiramente no jogo. E é muito melhor você ter um time no jogo entendendo o valor que tem gerado do que um time entregando alguma coisa que o chefe pediu. Sabe? Esse time, o que você quer para lutar por você, né? Um time que luta para atingir um negócio que vocês estão procurando, um time que faz o que você mandou, teoricamente, sabe lá se está certo ou errado e não tem nenhuma capacidade de reação no meio do caminho, né? Isso que eu acho incrível. E como é que você lida isso aí? Assim, a gente até já conversou isso bem, Carlos, mas eu acho interessante ouvir de você, porque eu acho que isso tem muito a ver realmente com esse propósito, essa visão de longo prazo. Mas como é que você lida com essa liberdade? Porque, pra você ter uma ideia, recentemente eu tenho que ter conversas com executivos de clientes assim também, e não tem uma crítica a eles, não. É porque a empresa vem de um outro ambiente e está acostumada com uma determinada forma de controlar, de orçar uma determinada estrutura, entende? E é difícil para a pessoa acreditar nisso. Poxa, eu pego um time e eu dou alguns objetivos para eles, mas eu dou liberdade para caramba, eu dou autonomia para caramba, eu deixo eles aprenderem, eu deixo eles mudarem, e eles vão gastar o meu dinheiro assim, e como é que fica o meu orçamento? Para a gente ir terminando, que você diz disso para quem ainda está com esse medo? Porque, para mim, que estou há 20, parece que até assim, é um caminho inevitável. Você quer ficar customer-centric, você tem que aprender, você tem 1 milhão de pods, você tem um backlog gigante, né, igual o pessoal citou. Como é que você faz para agir aí? É aprendendo rápido, né? O que você fala aí para os executivos? Essa pergunta sua, ela é super inteligente, enfim, talvez dava até um outro podcast aí. Mas o que eu vejo, cara? Eu vejo assim, porque eu falo que eu vivi muito isso. Às vezes a gente tem alguns outputs que não estão saindo do jeito que a gente quer, e a gente, muitas vezes, na cadeira de gestor, a gente confunde causa com consequência. Então, uma coisa que eu tenho trazido muito lá para a empresa, eu falei, gente, uma coisa que a gente não se pede, pelo menos eu acredito nisso, é engajamento. Engajamento, por exemplo, você conquista. Na minha leitura é igual amor, né? Você não pede a alguém para te amar. Às vezes você pode até pedir. Quando você é jovem, então você faz isso sem perceber, mas não dá certo. Mais jovem. Então, o que eu vejo, cara? Eu vejo que, assim, a partir do momento que você tem, antes do engajamento, por exemplo, tem uma série de coisas que vem antes, cara. Então, na minha leitura, primeiro vem a questão da cultura da empresa, você tem que ter um alinhamento cultural muito forte, você tem que ter um propósito que você acredita, que você respeita, e trazer pessoas que também acreditam. No nosso caso, também tem uma visão de longo prazo e um sonho grande. Então, a gente fala lá, quando passar a pandemia, vamos lá tomar um café com a gente lá no Oba Box. Primeira coisa que você vai ver quando chegar no Oba Box, tem uma placa lá, Oba Box rumo ao bilhão. E é algo que a gente tem certeza e acredita que vai chegar, o nosso sonho grande. Então, isso, quando a gente joga esse sonho grande, o que a gente acredita? Pô, a gente não existe por causa de 1 bilhão, mas é o tamanho do impacto que a gente vai gerar com o nosso propósito, e mostra pra gente aquela força de longo prazo. E depois, pessoas, cara. Entendeu? Então, assim, hoje, eu falo isso hoje, assim, com muita legitimidade. Talvez 30% do meu tempo é trabalhando, eu mesmo, diretamente, tentando colaborar no desenvolvimento do time. Então, na hora que esses pontos... Às vezes a gente não tinha um resultado que estava saindo legal, a gente achava, é o funcionário que está ruim. Na hora que a gente começou a trabalhar essas etapas, né, um trabalho muito com o RH, vem nos ajudando, muito próximo de todos os gestores e ao time, as coisas foram se ajustando. Então, o Schuster, hoje acontece uma coisa, eu costumo participar quinzenalmente das reuniões... como é que é o nome da reunião quinzenal, JP? Eu até esqueço. Da Review. Eu participo quinzenalmente. A minha participação, cara, eu vou ser sincero, eu agrego muito pouco para não falar nada.
porque na hora que eu chego numa reunião de review, o pessoal está num nível de conexão, nível de comprometimento, engajamento, alinhamento, mas isso não foi nada que foi pedido. Eu acho que ele é reflexo de uma série de coisas que vieram antes e que foram fazendo sentido. E aí eu vejo isso tanto do lado da Oba Box e vejo isso muito forte também, muito forte do lado da DTI, que desde o começo trabalhou com a gente assim, da maneira super transparente, mesmo antes da gente bater o martelo, falando o que dava para fazer, o que não dava para fazer, o que eles não sabiam se dava e o que eles precisavam fazer para saber se dava certo ou não dava, sabe? Então, eu acho que vem, isso que você me perguntou, acho que vem mais de uma consequência de uma série de fatores anteriores do que simplesmente de um processo, de um método, que eu acho muito importante, mas eu acho que ele é parte de um sistema maior, assim, entendeu? Cara, assim, pena que nós sempre temos o tempo limitado, que eu estou adorando a conversa aqui. Estamos chegando ao final, assim, a gente tem feito alguns episódios aí sobre o que a gente chama de True Agile, sabe? E a gente sempre fala isso, cara, assim, para mim essas conclusões suas, cara, estão na raiz, né, assim, existe algo anterior, né, cara, do qual emerge, e para mim, o que está evidente aqui é sempre um modelo de cada pessoa, assim, a forma como se enxerga cada pessoa é diferente, sabe? Não é uma máquina, né, bicho? São pessoas ali que você vê que se tem espaço e tem propósito, elas estão automaticamente doidas para fazer aquilo acontecer, né, cara? Exatamente. Que é o contrário da hipótese de maior parte dos gestores, entendeu? Né, o cara acha assim, eu tenho que ir lá naquela reunião de review, porque senão, né, aqueles caras lá eles vão ficar com medo ali na hora que eu entrar, né, cara? É o contrário, né, cara? Até legal, assim, é literalmente o contrário. Semana passada, o Fernando, eu converso com o Fernando o tempo todo, nível de confiança, de imenso e de admiração e tal. E o Fernando estava super chateado que tinha uma funcionalidade que eles queriam implementar e por causa de um fator externo, que a gente já sabia que poderia acontecer, eu ia dar para implementar no prazo que a gente gostaria. Eu falei, calma, Fernando, a gente vai implementar. Pode não ser agora, mas lá na frente vai chegar. Então, às vezes, acontece até o contrário, mas literalmente, entendeu? O caso legal, porque de fato foi o time todo, sabe? A gente estava conversando com o Fernando, assim, e aí depois ele veio para a gente, não, calma, gente, assim, aí ele trouxe a sua tranquilidade para a gente também, sabe? Isso deu uma certa acalmada aí na turma, mas de fato a galera é super engajada com o propósito, né? O cara, assim, eu tô falando, esse podcast aqui tem tantas lições de agilismo, né, cara? Tipo... Isso aí, você imagina, podia ter uma meta aí que alguém estaria sendo ferrado nessa hora, né, cara, por causa dessa... Cara, e eu vou falar uma coisa com você. O impacto que nós todos juntos, que eu acho que esse é o principal, né, é o principal missão nossa. O impacto que nós todos juntos vamos causar no público que a gente está buscando, cara, vai ser algo assim que é muito incrível, cara. É muito, muito incrível mesmo. Acho que isso que é o mais importante, assim, sabe? Acho que a maior métrica de sucesso é essa. Sim, e eu estou num nível de segurança disso que você não faz ideia. Não, legal demais. A gente queria agradecer demais a presença suas. Seu Carlos certamente é o jardineiro. A gente fala muito do jardineiro aqui, né, cara? Certamente é o líder jardineiro aí, cara. E agora eu entendo a empolgação aí do JP e da Sani quando eu converso com eles, né, cara? Eu também vou começar a participar dessas reviews aí, viu? Estou empolgado também. Vamos lá. Pega mais aí. Eu acho que a gente pode fazer outros episódios mais para frente, contar mais dessa história, que é muito legal. Muito obrigado, viu, Carlos e Fernando? Imagina, com prazer, gente. A gente é fã seus, o que a gente puder compartilhar aí um pouquinho das experiências que a gente está tendo com vocês, né, de mercado. Contem com a gente sempre. A gente que agradece aí. Obrigado aí, Chu. É isso. Um abração, JP e Sani. Um abraço para vocês. Deixei vocês falaram um pouco, mas nós fomos bem customer-centric aqui, viu? Tinha um depoimento muito interessante. Tem bastante história aí para frente também, não preocupa não. Não, exatamente, isso aqui vai render mais. Tá bom? Um abraço a todos, gente. Valeu. Pessoal, obrigado aí, até mais.